Bem, olá, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas do curso de estruturas algébricas da UEM, né? Bom, nessa aula, basicamente nós vamos falar então sobre homomorfismos de grupos. Mais especificamente, nós vamos dar a definição de grupo, tá? E nós vamos ver uma boa quantidade de exemplos de homomorfismos de grupos, tá certo? Então vamos lá. Então, considera N um subgrupo normal de um grupo G. Nós já vimos em aulas passadas que se você fizer o quociente de G por N, isso vira um grupo, né? Então nós definimos uma operação dentro do conjunto das classes laterais à direita ou classes laterais à esquerda, nesse caso é igual porque o grupo é normal, né? Então, o produto de duas classes é a classe do produto, né? Então, essa foi a definição de operação que nós fizemos aqui dentro desse grupo quociente, tá? Considera também a função, agora, eu chamei ela de φ, ela vai do grupo G no grupo quociente, que faz o seguinte, leva cada elemento na sua classe. Claramente, isso é uma função sobrejetora. Por quê? Se você pega a classe, por exemplo, a classe do Gzinho, a classe do Gzinho, ela é φ do Gzinho, né? Se você pega a classe do Y, a classe do Y é φ do Y. E assim por diante, tá? Então, essa função, ela é uma função sobrejetora. Além disso, se você pegar quaisquer dois elementos de G, eu chamei eles de x e y, se você fizer o produto, se você aplicar a φ no produto xy, isso, pela definição da φ, é a classe do produto. Mas a classe do produto é o produto das classes via a definição de produto dentro desse grupo quociente aqui, tá? Mas a classe do x é a φ de x e a classe do y é a φ de y. Portanto, o que nós concluímos aqui? Nós concluímos que a φ de xy, na verdade, é φ de x vezes a φ de y. Ou seja, o que isso traduz? O que isso significa? Qual é o significado disso? Significa que a função φ, ela preserva as operações do grupo G e do grupo quociente G por N. Ou seja, se você fizer o produto no grupo G e aplicar a φ, isso é a mesma coisa que você primeiro aplicar a φ e depois fazer o produto dentro do quociente G por N. Tá? Então essas duas coisas são a mesma, digamos assim. Primeiro faz o produto em G e aplica a φ. Ou, se você quiser, você pode primeiro aplicar a φ nos dois elementos e fazer o produto dentro desse quociente. O resultado vai ser o mesmo. Agora, observa o seguinte. Se você pega qualquer número real, o e de x, e aqui no caso é um número, a constante neperiana, né? Então, e de x, isso é um número real, e além disso, e elevado a x é um número positivo. Ou seja, a função exponencial, ela vai dos reais para os reais positivos sem o zero. Tá? Então, isso é uma função desse conjunto nesse outro conjunto aqui. Agora, observe uma coisa que acontece. Isso se dá pela propriedade de potências. Se você pega quaisquer dois números reais, a e de x mais y é e de x vezes e de y. Tá? Ou seja, observe, então, que nós temos essa propriedade aqui, lá da propriedade de potência, e além disso, observe que esse conjunto dos reais com a adição, isso é um grupo. Os reais positivos com a multiplicação também é um grupo. Que isso é um grupo nós já vimos, que isso aqui é um grupo eu não me lembro, mas não é muito difícil de ver. Por quê? Porque o produto de números reais é associativo, tá? Todo elemento real não nulo tem inverso, então todo número positivo tem inverso, o inverso também é positivo, tá? E além disso, o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, está aqui dentro porque ele é um número positivo. Então, de fato, isso daqui acaba virando um grupo. O que nós temos, então? Nós temos que a função exponencial, a função e, ela preserva também as operações do grupo R com a adição
e o R estrela mais, ou seja, os reais positivos com a multiplicação. Preserva em que sentido? Preserva nesse sentido aqui, ou seja, a exponencial de x mais y é a exponencial de x vezes a exponencial de y. Tá? Você consegue perceber isso? Espero que você consiga perceber. Então, a função exponencial de r para r mais estrela não é só uma função, ela não é uma função qualquer. Ela é uma função que preserva as operações dos grupos envolvidos. No caso, reais com a adição e reais positivos com a multiplicação. Agora, por outro lado, para cada número real positivo que você pegar, você pode calcular o ln de x. Para cada x positivo, você pode calcular o ln de x. Esse ln de x, ele é um número real. Tá? Ele é um número real. Inclusive, ele pode ser negativo. Se o seu x estiver entre 0 e 1, por exemplo, o ln de meio, desculpa, se o x for meio, o ln de meio é um número negativo, né? Então, o ln pode ser tanto positivo quanto negativo, ou inclusive zero, né? Porque ln de 1 é zero. Então, nós temos de fato que o ln é uma função que vai dos reais positivos para os reais, e, além disso, para quaisquer reais positivos, x e y, o ln de xy é igual ao ln de x mais o ln de y. Isso você deve ter visto lá no curso de cálculo 1, que vale essa propriedade aqui do ln. Tá? E, além disso, portanto, então, a função ln, ela preserva também as operações dos grupos, dos reais positivos com a multiplicação e dos reais com a adição. Ela preserva essas duas propriedades, ou seja, preserva as duas estruturas. Multiplicar real positivo e aplicar o ln é o mesmo que aplicar primeiro o ln e depois somar os dois resultados. É isso que eu quero dizer sempre com preservar as operações dos grupos. Além disso, você deve ter visto lá no cálculo que a função exponencial e o ln, elas são funções uma inversa da outra. E por isso nós podemos pensar da seguinte forma. Se você acha muito complicado multiplicar dois números reais, o que você pode fazer? Você pode aplicar o ln neles, e você vai ter o seguinte, você vai ter que o ln do produto é a soma dos ln's. Tá? Aí o que você faz? Para você voltar, você aplica a função exponencial dos dois lados. O que você vai ter? Você vai ter que xy, ou seja, o produto que você quer, é a exponencial do ln de xy, que é igual à exponencial de ln de x mais o ln de y. Então, o que nós acabamos de fazer? Nós transformamos um produto em uma soma, aqui, nós transformamos o produto em soma, e depois nós transformamos a soma em um produto, naquele produto original que você queria. Então, você pode aplicar o ln no produto, isso vai te dar a soma dos ln's, tá? E aí depois, para calcular o produto, você pode fazer essa outra transformação aqui, aplicando exponencial em ambos os lados. Tá certo? Eu não sei o que é mais complicado que o que, mas enfim, de qualquer forma, você pode fazer isso caso você queira. Tá? Então, o objetivo agora é estudar funções que preservam, funções entre grupos, que têm a propriedade de preservar a operação as operações dos grupos envolvidos. E essas funções nós chamamos elas de homomorfismos. Em álgebra, o que significa um homomorfismo? Sempre é uma função que ela preserva a estrutura entre duas estruturas algébricas do mesmo tipo. A palavra homomorfismo, ela vem do grego e ela é a junção, ela é a conexão de duas palavras. A palavra homos, que significa igual, e a palavra morfe, que significa forma. Tá? Essa palavra, ao que tudo indica, ela foi introduzida na matemática devido à tradução para o alemão, que é o ähnlich. Ähnlich em alemão significa semelhante, enquanto que homos significa mesmo, né? Então, o sentido da palavra homomorfismo significa eles têm formas semelhantes. Então, quando você tem um homomorfismo entre dois grupos, você está dizendo, olha, eles não têm a mesma estrutura, mas eles têm uma estrutura bastante semelhante. Igual aqueles exemplos que nós vimos lá alguns slides atrás. Tá?
E vale observar também que homomorfismos entre espaços vetoriais, eles são chamados de transformações lineares. Tá? Mas eles são, na álgebra linear, as transformações lineares fazem o papel que os homomorfismos fazem na teoria dos grupos. Ou, na teoria dos grupos, os homomorfismos fazem aquilo que as transformações lineares fazem lá nos espaços vetoriais. Se você já fez um curso de álgebra linear, provavelmente você já fez, você deve saber da importância que é você conseguir estudar, ou conseguir estudar não, mas você deve ter percebido a importância que é você estudar transformações lineares. Eles te dão várias propriedades interessantes de espaços vetoriais. Né? Então, nós também queremos estudar agora transformações lineares. Agora não serão transformações lineares, serão homomorfismos de grupos. Ou seja, são funções entre dois grupos que preserva a estrutura. Né? Então, dito de outra forma, dito agora de uma maneira bem formal, considere dois grupos, um grupo G com uma operação asterisco e um grupo H com uma operação que eu denotei aqui por operação triângulo. Tá? Então, uma função de G em H é um homomorfismo de grupos, se para quaisquer x e y que você pegar em G, a φ de x estrela y é φ de x triângulo φ de y. O que eu estou dizendo aqui? O que significa um homomorfismo? Significa o seguinte: pega dois elementos do grupo, pega dois elementos do grupo e opera eles. Opera eles com a operação do grupo que você pegou eles. Então, se você pega x e y em G, você tem que usar a operação do grupo G. O grupo G tem a operação asterisco. Então, o x e o y você vai operar com a operação asterisco, que é a operação de G. Operou eles? Operei. Aplica a φ. Aplicou? Apliquei. Então, deixa guardado. Deixa eu guardar por um momento. Vamos ver do lado direito. Pega a φ e aplica no x. Depois você pega a φ e aplica no y. Isso, quando você aplica a φ no x e a φ no y, você vai parar no h. Quando você vai parar no h, você tem que operar com a operação de h. Por isso que aparece triângulo aqui. Φ de x está em h, φ de y está em h. Então você tem dois elementos de h. Então você pode operar eles. Opera eles com qual operação? Com a operação triângulo, que é a operação do grupo H. Tá certo? O que diz a definição de um homomorfismo? Uma função é um homomorfismo se essa primeira imagem que você calculou é igual às duas imagens operadas com a operação de H. Tá certo? Então, φ de x estrela y é φ de x operado com φ de y. Tá certo? Aqui, se você pensar que as duas operações são produtos, por exemplo, então você pode dizer que a função ela transforma o produto de um grupo no produto de outro grupo. Se aqui a estrela é a adição e aqui o triângulo é uma multiplicação, seja lá o que signifique adição e multiplicação, então a função ela transforma as somas em produtos. E assim por diante. Ou, se a operação estrela é um produto e a operação triângulo é uma soma, então uma função transforma um produto ou transforma uma soma em um produto ou produto em uma soma. Tá? Tudo bem? Ok, então essa é a definição de um homomorfismo. Está muito próxima daquilo que nós já vimos em transformações lineares, né? Transformação linear é uma função entre dois espaços vetoriais que abre a soma, ela abre a soma e expulsa os escalares, né? Abrir a soma aqui é a mesma coisa, tá? Essa propriedade aqui que nós pedimos dos homomorfismos é o equivalente a abrir a soma lá em álgebra linear, quando nós estudamos transformações lineares. Tá certo? Agora, algumas nomenclaturas, talvez você vai esquecê-las daqui a pouco. Algumas você vai esquecer, outras vai ficar na sua mente, vai ficar na sua cabeça, de tanto que nós vamos usar essas nomenclaturas. Primeiro é a noção de isomorfismo. O que é um isomorfismo? É um homomorfismo bijetor entre dois grupos. Então, se você tem um homomorfismo bijetor entre dois grupos, então, no fundo, você tem um isomorfismo de grupos. Tá? Se o seu homomorfismo for apenas injetor, então você chama esse homomorfismo de mono. Aqui está escrito momomorfismo, é monomorfismo. Tá? Se o seu homomorfismo for sobrejetor, então você chama ele de epimorfismo.
Um homomorfismo de um grupo nele mesmo é chamado de endomorfismo. Endo no sentido de si mesmo. E um endomorfismo que é injetor e sobrejetor, ou seja, um endomorfismo bijetor, você chama ele de automorfismo. Tá certo? E a partir de agora nós vamos ver uma boa quantidade de exemplos de homomorfismos. Tá certo? Então vamos lá, pega G e H, dois grupos, e chama a identidade do H, chama ela de E de H. Tá? Pega a seguinte função. Essa função que eu vou definir agora, a função θ, ela não tem muita graça. O que ela faz? Ela pega todos os elementos do grupo G e leva no elemento neutro do grupo H. Tá? Então, θ de x é o E de H para todo x que estiver no grupo G. Tá? É isso que a função faz. E isso está dizendo aqui que isso é um homomorfismo. Então, vamos calcular θ de x operado com θ de y. Quanto que dá isso? Isso é E de H operado com E de H. Por quê? Porque θ de x é o elemento neutro de H. θ de y também é o elemento neutro de H. Elemento neutro operado com elemento neutro dá o próprio elemento neutro. Mas isso é igual a θ de xy. Por quê? Porque xy também é elevado no elemento neutro de H. Todos os elementos são mapeados no elemento neutro de H. Tá certo? Então, portanto, olha só, θ de x vezes θ de y é θ de x, y. E, portanto, isso é um homomorfismo de grupos. Além disso, a identidade de qualquer grupo, a função identidade de um grupo, nele mesmo, é claro, isso sempre vai ser um automorfismo. Isso não é difícil de se ver, porque a identidade de xy é xy, que é igual à identidade de x, operado com a identidade de y. Portanto, isso é um homomorfismo e a identidade sempre é invertível, sempre é bijetora e, portanto, você tem um automorfismo. Tá? Se você tem N um subgrupo normal de um grupo G, então nós vimos que a função que leva cada x de G na sua classe, ela é sobrejetora. Além disso, nós já vimos que a φ de xy é igual a φ de x operado com φ de y. Tá? Isso nós já vimos lá nos primeiros slides. E, portanto, essa função φ aqui, ela é um epimorfismo de grupos. Por quê? Porque ele é um homomorfismo sobrejetor desse grupo G nesse grupo quociente G quocientado por N. Tá? Então, há um epimorfismo entre esses dois grupos e ele é chamado de homomorfismo canônico. Por que canônico? Olha, porque é o mais óbvio possível de você definir. Eu não consigo imaginar uma outra função que vai de G para o quociente que seja um homomorfismo, a não ser essa. Eu não consigo imaginar outra função que seja um homomorfismo. Então, por isso que ele é chamado de homomorfismo canônico, é o mais óbvio possível de se definir. Além disso, se o G for o grupo dos reais positivos com a multiplicação e o H for os reais com a adição, tá? Então vamos tomar esses dois grupos, e vamos tomar φ, a função que vai de G em H, que leva cada x no log de x. Aqui o log é o logaritmo na base 10. Isso é um isomorfismo. Tá? Por quê? Porque para quaisquer x e y reais positivos, φ de xy é o logaritmo de x vezes y, isso é logaritmo de x mais logaritmo de y, que é igual a φ de x mais a φ de y. Portanto, isso é um homomorfismo entre grupos. Além disso, a função φ', que vai de R para os reais positivos, dado por φ' de x igual a 10 elevado a x, tá? Isso dá o seguinte, φ de x mais y é 10 elevado a x mais y, isso é 10 elevado a x vezes 10 elevado a y, isso é φ' de x vezes φ' de y. Tá? Então, a φ' ela também é um homomorfismo. Tá? Então, você tem aqui dois homomorfismos. Você tem o log, que é o logaritmo na base 10, e aqui você tem a φ', que é a exponencial na base 10. Uma é a inversa da outra, isso nós já sabemos lá do ensino médio. Né? Então, uma é a inversa da outra, e, portanto, a φ ela é um isomorfismo.
Grupos que são isomorfos, grupos isomorfos, do ponto de vista da álgebra, das estruturas algébricas, eles são grupos indistinguíveis do ponto de vista de estruturas. Os elementos você consegue distinguir, a natureza dos elementos você consegue distinguir. Agora, o comportamento deles você não consegue distinguir. O comportamento é o mesmo. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a pessoa que foi em um casamento, vamos imaginar um casamento católico, poderia ser outro qualquer, tá? Quem foi em um casamento foi em todos os casamentos. Por quê? Porque a noiva muda, os convidados mudam, mas a estrutura do casamento é sempre a mesma. Tá? Então tem sempre marcha nupcial, noiva de branco, noiva chorando, pai da noiva chorando, tem o cerimonialista, é tudo igual. Então a estrutura é igual, embora os elementos eles sejam diferentes. Para grupos que são isomorfos, é a mesma coisa. A natureza dos elementos pode ser distinta, mas o comportamento algébrico é o mesmo. Tá? Então, usando os óculos da álgebra, se você usar os óculos da álgebra, grupos isomorfos, você não consegue distinguir eles com os óculos da álgebra. Se você tirar os óculos da álgebra, aí sim, aí você consegue distinguir, porque em geral são elementos diferentes. Agora vamos pegar Z, o grupo aditivo, Z com a operação de adição, isso é um grupo, né? E vamos definir duas funções de Z em Z. A primeira é a função φ, que leva x em 2x, e a função psi, que leva x em x quadrado. Tá? Se você pega quaisquer dois inteiros, a φ de x mais y é 2 vezes x mais y. Que a φ faz isso, né? A φ pega o que está dentro, pega o argumento aqui e multiplica por 2. Ora, 2x mais y é 2x mais 2y, e isso é a φ de x mais a φ de y. Então, moral da história, a função φ, ela é um homomorfismo do grupo aditivo dos inteiros nele mesmo. Já a função psi, ela não tem um comportamento igual ao da função φ. Por quê? Porque psi de x mais y é psi de x mais y é x mais y ao quadrado. Isso é x quadrado mais 2xy mais y quadrado. E isso, de um modo geral, é diferente de psi de x mais psi de y. Justamente porque aparece esse 2xy aqui. Então, em geral, isso daqui é diferente. Psi de x é x quadrado. Psi de y é y quadrado. Mas a soma deles, em geral, não dá isso daqui. Tá? Então, a φ é homomorfismo, a psi não é homomorfismo. Além disso, a função φ, ela é injetora. Por quê? Porque se você pega φ de x1 igual a φ de x2, aqui aparece f, mas é φ. Se φ de x1 for igual a φ de x2, então você tem que 2x1 é igual a 2x2. O 2 você corta, tá? E você tem, então, que x1 é igual a x2. Moral da história. Se dois elementos têm imagens iguais, é porque eles são iguais. Então, a função φ, ela é de fato injetora. Mas a φ, ela não é sobrejetora. Por que a φ não é sobrejetora? Porque o elemento 1, que está aqui no contradomínio, ele não é mapeado por ninguém. O número 1 é um número ímpar. Você não consegue nenhum x, tal que 2 vezes x é 1. Tá? E o 1 é ímpar, e 2x sempre vai ser um número par. Portanto, a nossa função φ, ela vai ser um monomorfismo, ou seja, vai ser um homomorfismo que é injetor. Fixa um número n positivo e considere os dois grupos aditivos, dos inteiros e o do Zn. São dois grupos e esses grupos são aditivos. A função f, que vai dizer em Zn que leva cada x na sua classe, é um epimorfismo. Tá? Então, eu sugiro que vocês façam as contas, mas é muito simples de fazer isso daqui. Outro exemplo, a função φ, que vai do C estrela, que vai dos complexos não nulos para os reais positivos, que leva cada número complexo na sua norma, isso é um epimorfismo de grupos. Tá? Eu não fiz as contas aqui, mas você pode mostrar isso. Então, isso é um epimorfismo do grupo dos complexos não nulos com o produto, nos reais não nulos com o produto também. Tá? Então, isso é um epimorfismo de grupos. Agora,
a mesma função que nós pegamos no exemplo anterior, só que trocando as estruturas dos grupos, isso não vira, em geral, isso não dá, em geral, um homomorfismo. Então, a função que vai dos complexos nos reais, que leva cada número complexo em sua norma, isso não é um homomorfismo dos complexos com adição no grupo dos reais com a adição. Por quê? Porque, de um modo geral, a norma da soma é diferente da soma das normas. Então, em geral, isso daqui é diferente e, portanto, isso não dá um homomorfismo de grupos. Observe que a função é a mesma. O que nós trocamos? Nós trocamos o domínio e nós trocamos o contradomínio. Tá? Nós trocamos, inclusive, a estrutura. Aqui no exemplo anterior, nós pegamos os complexos não nulos e munimos esse conjunto com a operação de multiplicação. Os reais positivos, nós também munimos com a operação de multiplicação. No exemplo de baixo, nesse exemplo aqui, nós trocamos as operações dos grupos. Né? Não só trocamos os conjuntos, mas trocamos as operações também. Passamos de produto para adição. Tá? Então, isso não dá homomorfismo. Por outro lado, se você pegar a função determinante, que vai do grupo das matrizes invertíveis nos reais positivos, nos reais não nulos, desculpa, isso é um hipomorfismo de grupos do grupo multiplicativo do GLN para o grupo multiplicativo dos reais não nulos. Tá? Aqui, o determinante de uma matriz pode ser um número negativo, né? Mas o determinante de uma matriz invertível nunca é zero. Então, por isso que vai cair aqui dentro dos reais positivos. Certo? Então, eu sugiro que vocês... Isso é um bom exercício, mostrar que isso, de fato, é um epimorfismo. Aqui você pode usar propriedade de determinante para mostrar que essa operação, que essa função, ela preserva as duas multiplicações. Por fim, vamos pegar um exemplo bem mais teórico. Até agora nós vimos vários exemplos práticos, né? E agora nós vamos considerar um exemplo mais teórico. Então vamos pegar G, um grupo qualquer, e dado um elemento Azinho que está em G, nós vamos definir uma função associada a esse elemento G, a esse elemento A do seu grupo G. Então, o elemento A, você pode escolher quem é. Você pode escolher ele. Mas uma vez escolhido, fixa ele e não troca ele por enquanto. Não troca ele durante o desenvolvimento desse slide. Pegou ele? Fixa ele. Esse elemento Azinho aqui, ele vai dar origem a uma função de G em G. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar cada x e vai levar nesse elemento aqui, ó, ax, a na menos 1. É isso que ela vai fazer com o elemento x. Essa função que eu chamei aqui de I de A. Vamos ver o seguinte, ó, o que dá I de A aplicado em xy? Pela definição da I de A, isso dá A, xy, A na menos 1. Vamos fazer um truque sujo agora, que é muito normal na álgebra, que é, entre o x e o y, eu vou multiplicar por A inverso, e depois eu vou multiplicar por A. Nós já fizemos isso lá atrás. Em algumas aulas atrás, nós já fizemos alguns truques parecidos com esse aqui. Né? Então, isso daqui é uma igualdade válida, porque aqui no meio, entre o x e o y, do ponto de vista algébrico, eu não fiz nada. Eu só multipliquei pelo elemento neutro que não faz cócegas. Agora, observe, esse primeiro parênteses aqui é exatamente o I de x. O I de A aplicado em x. O que está entre parênteses aqui do lado direito é exatamente a função I de A aplicado no y. Tá? Moral da história, então. Cada I de A, essa I de A aqui, ela pega o produto de xy e leva em IA de x operado com IA de y. Ou seja, isso é um homomorfismo. Tá? Então, para cada elemento do grupo que você pegar, você consegue construir um homomorfismo desse jeito aqui. Se você troca o elemento A, possivelmente a função vai trocar também. Tá bom? Pela lei do cancelamento, observe o seguinte: se você tem
que duas imagens são iguais, ou seja, se a função I de A aplicada em x for igual à função I de A aplicada em y, então você tem AX A na menos 1 é igual a AY A na menos 1. Esse A aqui, você pode cortar com esse A, porque você está num grupo. Esse A na menos 1 você pode cortar com A na menos 1, porque você está num grupo. E, portanto, você vai obter x igual a y. Moral da história, a função I de A, ela é uma função injetora. Além disso, se você pegar um elemento y que está em G, você pode escrever o y dessa forma. A multiplicado por A na menos 1, YA, A na menos 1. Aqui, ó, tá vendo que eu estou circulando aqui? Isso é o elemento neutro. Isso aqui também é o elemento neutro. Elemento neutro operado com y, operado com elemento neutro, dá o y. Então essa igualdade aqui, ela está valendo. E o que é isso daqui? Isso aqui é exatamente a função I de A aplicado neste elemento aqui do grupo G. E, portanto, você tem que a I de A ela é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, I de A é um automorfismo. E esse automorfismo é chamado de automorfismo interno determinado pelo A. Além disso, se você quiser observar, nós já mostramos aqui que a função ela é invertível, né? Cada I de A aqui era uma função invertível. Você pode mostrar também que o I do elemento inverso de A é a inversa da I de A, ou seja, que uma é a inversa da outra. Além disso, você pode mostrar que essa função I, indexada pelo elemento neutro, isso é exatamente a identidade. Porque aqui você escolhe qual é o seu elemento de G. Você escolhe ele. Se você for meio sem vergonha e escolher esse A como sendo o elemento neutro do grupo, aqui I aplicado em X vai ser exatamente igual a X para todo X. E, portanto, você vai ter a identidade aqui. Se você compor I de A inverso com I de A, de ambos os lados, né, você vai ver que isso dá a identidade. Isso dá a identidade, e, portanto, uma vai ser a inversa da outra. Certo? Bom, você pode ter percebido aqui que nós estamos no slide 14 de 14, tá? E, portanto, nós chegamos ao fim dessa primeira parte da aula. E daqui a pouco nós vamos voltar, eu vou trazer mais um vídeo para vocês com algumas propriedades que a gente chama de propriedades elementares dos homomorfismos. Beleza? Então, muito obrigado a todos.